E agora a gente vai falar sobre o livro Superando a Ansiedade. Quem vai falar com a gente é a escritora e palestrante espírita Eulália Bueno, que está aqui comigo mais uma vez. Bem-vinda! Muito obrigada, Luciane. A nossa gratidão à TV Câmara por esta oportunidade. Eu sei que o que nós vamos falar vai de encontro à necessidade de todos os corações. Quando a gente fala em ansiedade, Eulália, o que te remete à cabeça e por que você colocou isso nesse livro? Luciane, o mundo está vivendo tão acelerado que não considera isso, por exemplo, um transtorno de ansiedade. É o estado normal de todas as criaturas, porque os compromissos, a tecnologia, eles te aceleram para que você consiga cumprir, dar conta da sua agenda, atender os seus compromissos e também estar apto, ser visto como alguém que é capaz. O que a gente não percebe é que o computador foi criado pela nossa mente em estado acelerado, porque a gente quer rapidez, mas a nossa mente não é assim. Nós somos um espírito imortal e nós já vimos de reencarnações passadas em que, sem reflexão, nos equivocamos muitas vezes, gerando os sofrimentos que hoje vivenciamos. Estamos aqui para que a tecnologia faça esse trabalho por nós enquanto nós nos aquietamos, aprendemos a refletir, porque perceba que os pensamentos intrusivos, eles se sucedem e nem sempre você os avalia, por exemplo, para saber, mas é normal para mim, neste momento, com o que está acontecendo, pensar isso, ou esse pensamento não me pertence? Nós nos acostumamos a aceitar tudo que passa pela nossa mente com muita rapidez. E aí passamos a aceitar os pensamentos de espíritos que querem gerar um turbilhão na nossa existência, para que nós não consigamos dar conta de nós mesmos, avaliar as nossas condutas morais e descobrir que não há pressa. Há necessidade de mais acerto naquilo que chega para nós do que mais coisas sendo realizadas sem reflexão alguma. Você trouxe um ponto muito importante que a gente precisa refletir todos os dias, porque esses pensamentos, eles acontecem o tempo todo. Mas como é que a gente consegue parar, respirar, se acalmar e não pensar? A gente é filho de Deus. Em qualquer religião, não importa a religião que seja, a nossa conexão íntima é com Deus. Querendo ou não, Ele age em nós, Ele nos criou. Mas nós não estagiamos em Deus. Nós não nos habituamos a fazer uma prece. A prece é um pit stop para reabastecimento, para conexão. Então, o espírito é o administrador, o cérebro é o computador. Então, por mais que o computador seja bom, quem que monta a estrutura de cada programa que vai para o computador é o administrador. E nós não estamos nos dando conta que somos os administradores, nós estamos achando que somos máquinas. A máquina funciona com programação, funciona com bateria, com eletricidade, e nós funcionamos com a energia divina. Então, quando nós não nos conectamos, nós fazemos com que este computador comece a apresentar falhas nos seus programas. Quais são os programas? São os hormônios. Então, por exemplo, hoje se faz uma alta propaganda. Você vai à academia e gera bem-estar. Por que gera bem-estar? Porque é um momento que você para você. Como o nosso foco, a gente esquece que é espírito, nosso foco é material, boa, você vai lá modelar seu corpo. O que você não sabe é que é um espaço que você está dedicando a você. E aí o cérebro produz dopamina.
Dopamina é um neurotransmissor 100 vezes mais potente que a morfina. Então, naturalmente, ele vai te dar bem-estar, ele vai te tornar mais resistente à dor. Então, você vê, todo mundo tem fibromialgia, todo mundo tem problema de coluna, todo mundo está com falta de dopamina. E onde, como fazer, como agir? Por exemplo, eu não frequento academia. E aí, como é que eu compro dopamina? Você sabe que a dopamina produzida com exercício físico é infinitamente menor que a dopamina produzida em uma oração? Olha que... E isso está provado na década do cérebro nos Estados Unidos, na década de 90, quando cientistas, por 10 anos, acompanharam pacientes com tumores cerebrais e encontravam em alguns deles um foco resplandecente aqui no neocórtex frontal, enquanto os outros, na imagem, o que aparecia mais destacado eram os tumores. Aí eles perguntaram, o que esses têm que os outros não têm? O que eles tinham em comum? A religião. A prática da religião, porque a prática da religião não é ir ao templo, não é ir ao centro, é exercer o que eu aprendo lá na minha vida, colocar em prática. Então, eles tinham altos níveis de dopamina, de sertralina. Portanto, a dopamina, ela te traz uma calma ao cérebro que te permite analisar um problema. Quando você analisa o problema, você enxerga mais possibilidades de saída. Quando dopamina, sertralina, serotonina, elas são suspensas, por quê? Porque em alta atividade, só me cobrando o que vem de fora, eu freio a minha produção natural. Aí eu começo a ficar aflita, eu digo, meu Deus, novamente isso se repete, eu não tenho saída, o que vai acontecer? Aí eu me sinto o quê? Incapaz. Me sinto constrangido no meu ambiente de trabalho, excluído, deprimido, em estado de depressão. Quando a gente está ansioso, Eulália, o que acontece? A gente começa a sofrer por aquele problema que nem aconteceu ainda. Depois o problema às vezes nem acontece, mas Exato. você já sofreu tudo que tinha para sofrer. E se acontecer, você acaba sofrendo 2 vezes, né? Você traz um pouquinho disso também nesse livro? Este livro, ele, na realidade, ele é de mensagens psicografadas da benfeitora Maria do Rosário. E essas mensagens te provocam um estado íntimo de reflexão, te levam à oração, sem ciência. Pelo menos aquela ciência que a pessoa pega e diz assim, gente, o que está escrito aqui eu não consigo entender, eu não me formei em ciência, mas a benfeitora Maria do Rosário conduz as pessoas ao estado em que há uma produção equilibrada de dopamina, de sertralina, de serotonina, para superar a ansiedade. É muito difícil de chegar nesse patamar porque as pessoas elas estão tão aceleradas. Você falou, não é importante a gente parar, se conectar com Deus. Mas às vezes as pessoas estão tão eufóricas, tão aceleradas que elas não param. E quando param, elas não conseguem se conectar. Isso é muito importante que você falou. Porque o que acontece, Luciane, a gente dá uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz exatamente assim: a chaga moral da humanidade é o egoísmo. Pergunta 903. Aí você fica chocada. Mas eu não sou uma pessoa egoísta. O egoísmo é o pai de todos os sentimentos que te levam ao transtorno de ansiedade. O orgulho, a vaidade, a prepotência. Então, o mundo, naturalmente, desde que eu sou pequena, ele me cobra que eu seja o melhor, que eu seja capaz, que eu faça mais do que os outros. E isso é egoísmo. Isso é egoísmo. É o ego no centro de tudo. Então, eu tenho que viver para ser admirado, para ser aprovado. E é natural. Eu já sou educada assim. Então, você veja que essa ausência de religião, de hábito, ela já vem há muito tempo e vem nos adoecendo. Por quê? Porque o cérebro não pensa, Luciano.
Quando você, por exemplo, você No tem automático, né? Ali o tempo todo. você tem uma mágoa, alguém te magoou profundamente lá na tua infância, mas é uma dor que você carrega. Quando você lembra dessa dor, o teu cérebro não consegue diferenciar se você está lembrando ou se está acontecendo. Ele imediatamente prepara todo o teu corpo para o enfrentamento. Então, o que acontece? Há um grande derramamento de adrenalina. Teu coração acelera, você fica trêmula, suor frio. Há derramamento de cortisol, porque o cortisol ele vai acionar estruturas do teu corpo para te dar energia caso você precise lutar ou fugir. Então, o que que derrama? Adrenalina acelera o coração, eleva os níveis da pressão sanguínea. Cortisol derrama glicose no seu sangue, porque é o combustível da energia. A glicose, você na realidade não está vivendo aquilo, né? A glicose não utilizada, ela endurece os teus músculos. Então você chega em casa à noite e diz assim, olha, vê, tá duro, né? Aqui, olha, minha articulação tá dura, eu tô com uma dor generalizada, fibromialgia, excesso de glicose para fatos que não ocorreram. Na ansiedade, quando eu tô, mas eu vou fazer isso, eu vou passar por um teste, eu vou fazer um programa, eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que... Você está continuamente derrubando no seu organismo adrenalina e cortisol. E você nunca consegue estabilizar os níveis que te proporcionam saúde. Você já viu quantas pessoas hoje são, pelo menos, pré-diabéticas e hipertensas? Quantas têm tido ataques cardíacos e AVCs por causa de hormônios que, lembrando ou ansiando, o teu cérebro não sabe, né? Eu não sei nem se eu vou viver isso, mas eu já estou me comportando como se estivesse vivendo. Então, ele está derramando cortisol, adrenalina. E você morre. Porque você esqueceu que você é espírito. Se nessa hora você parasse, fizesse um exercício de respiração, eu não consigo orar. Pega um livro desses, lê em voz alta, que é para você ouvir a você mesmo. É você a criatura mais importante para a tua reintegração de equilíbrio. Então, quando você lê, se acalma para compreender a leitura, para o derramamento de adrenalina, de cortisol, e começa dopamina, sertralina. Aí você fala, nossa, por que eu estava me preocupando tanto com essas coisas? E como é que agora eu estou em paz? Olha, orar me fez bem. De fato, fez para a alma e fez para o corpo, porque o derramamento do medicamento fez com que você se acalmasse. Aí a gente não faz isso, entra em surto agudo de transtorno de ansiedade, vai para o hospital, o médico olha para você e diz, está doente de nada. Porque não compreende o complexo humano. É ansiedade. Ansiedade. Aí ele te aplica um calmante, você fica completamente atordoado, perde teu dia de trabalho, se sente mal, carrega culpa, se deprime. Trouxe um ponto importante. Já aconteceu comigo. De repente, preocupada por algum motivo, esqueci a preocupação e aquela sensação de preocupação. De repente, poxa, eu estou preocupada, mas com o quê? Nem lembrava mais do que eu estava preocupada. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a nossa programação, que precisa dessa leveza. Acho que todos nós precisamos, né, dessa leveza diária. A mensagem é assim, olha, aqueles cientistas da década de 90, procure no Google Michael Persinger, Vilayanur Ramachandran, e outros envolvidos na década do cérebro nos Estados Unidos. E pense que, sem querer, a ciência comprovou que há uma conexão estabelecida no nosso cérebro com resposta imediata quando eu me conecto a Deus. Então, se conecte mais a Deus, que é seu Pai, e deixe que Ele haja sobre o seu cérebro, produzindo os hormônios da calma e da reflexão,
para que você tenha tempo de ser feliz agora, enquanto está a caminho. Amém. E só para a gente finalizar, onde é que a gente encontra esse livro, Eulália? Esse livro aqui está na Semana Espírita de Barreiras. Hoje eu vou falar sobre mediunidade. E mediunidade, junto com a ansiedade, provoca a obsessão. Perceba a importância. Então, nós vamos estar autografando esse livro. E quando precisarem, pedir à União Espírita de Barreiras que ela traz o livro até você. Queria muito agradecer a sua Eu participação. que agradeço, minha querida. Você é linda. Gratidão. Amém. Obrigada.